Atenção! Esta atividade será gravada e poderá ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Ao participar, você concorda que sua imagem e voz possam ser capturadas e utilizadas nas gravações. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposição de informações pessoais ou de casos clínicos. Caso não concorde com essas condições, recomendamos que não ative a câmera e o microfone durante a sessão. Boa noite e bem-vindos a mais um Café Literário da Psicanalítica. Esta é uma atividade da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre que tem como objetivo compartilhar com a comunidade psicanálise, literatura e cultura. Ocorre toda segunda terça-feira do mês e hoje será o último café literário deste ano. Iremos conversar sobre a obra de Gustavo Melo Ketzer, A Nota Amarela. Contaremos com a participação do Gustavo para comentar o livro. Gustavo, que é advogado, escritor e doutor em escrita criativa, e de nosso colega, o psicanalista Raul Hartke. Cada um terá 30 minutos para fazer seus comentários sobre a obra e depois abriremos para discutir com vocês o que essa magnífica obra irá despertar. Quem quiser participar, basta clicar na mão abaixo na barra, que irei chamando, então, por ordem de inscrição. Com a palavra, Gustavo. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e todas, né? Prazer muito grande estar aqui no Café Literário da SPPA. É uma alegria muito grande também estar com o Dr. Raul Hartke, né? Que eu respeito tanto o trabalho também, né? Com a Maria Regina também muito gentil o convite também para falar a respeito do meu livro, né? E, bom, enfim, é um livro que já tem já os seus... Eu estou no segundo, até, já lancei ele faz uns 2 ou 3 anos já. E é um livro que ainda me dá alegrias até, porque hoje eu estava até comentando até com a doutora Maria Regina antes de começar, e fazia tempo que eu não relia o meu livro, né? E hoje eu fui reler e é impressionante, porque não parece mais ter sido eu que escrevi, parece ter sido escrito por uma outra pessoa. Eu já tenho aquela sensação de que o livro não me pertence mais, o livro já ganhou vida própria, né? Às vezes eu acho que a personagem do meu livro, que é uma mulher tão fascinante, uma mulher tão viva, né? Tão vivaz e tão viva, ela acaba meio que sequestrando a atenção, assim, e tomando as coisas para ela, com essa capacidade que ela tem de atrair a vida, né? Agora, eu vou dizer assim, eu gosto de começar pensando no meu livro. Hoje eu estava pensando muito num filme que eu assisti muitos anos atrás, que agora vai ter a continuação do filme, né, que se chama O Gladiador. Vocês vão pensar, pô, o Gladiador não tem nada a ver com a nota amarela e tudo, né? Mas tem uma cena do filme que sempre me marcou muito, que está logo no início do filme, que estão os soldados romanos, eles estão sitiando eu acho que são os bárbaros, estão sitiando os germânicos, estão sitiando eles ali. E um soldado chega para o general Máximos, e comenta assim com ele: puxa vida, será que eles não sabem que eles vão ser derrotados? Eles não têm como vencer da gente. E o general Máximos, ele olha, ele vira para o soldado e diz assim: e tu? Tu vais saber o dia em que tu vais ser derrotado? E eu acho que é uma pergunta muito profunda, sabe, que a gente pode fazer. Nenhum de nós sabe o dia que a gente vai ser derrotado. Nenhum de nós sabe qual vai ser o nosso último dia. A gente tem uma expectativa de que nós temos mais um, mais 10, mais 100 dias, mas a gente não sabe exatamente quanto a gente vai ter. E essa mesma noção a gente passa também para as outras coisas também. Qual é o melhor dia que nós já tivemos na vida? A gente não vai saber, porque o dia já vai ter passado e depois nós vamos lembrar dele no passado. Nós vamos lembrar dele em retrospectiva, né? Nós vamos pensar o seguinte: nossa, como eu era feliz naquele dia e hoje eu não sabia. E às vezes, no próprio dia que nós estamos vivendo, nós pensamos que aquele dia não foi o melhor dia de todos, e depois, tempos depois, que a gente volta atrás e pensa o seguinte: aquele foi meu melhor dia. E eu penso nessa ideia porque eu trago isso daí para também para minha personagem, para Jacqueline Dupré, não é? No momento em que eu escrevi, no momento em que eu situei a vida dela, ela estava passando o melhor momento da vida dela. Era o auge da vida dela. Era o top 10 da vida dela. E depois daquilo ali, infelizmente, ela foi
Só assim para situar, né, para falar um pouquinho a respeito da personagem do meu livro. A Jacqueline Dupré, ela era, nos anos 60, principalmente, ela era considerada a maior musicista do mundo, a maior cellista do mundo. Ela enchia teatros, ela tocava para reis, para imperadores, para presidentes. Ela era uma mulher, assim, de renome internacional, ela tinha voz, ela falava, ela tinha opiniões muito fortes e tudo. Ela era jovem, ela era bonita, ela era uma moça loira, assim, com olhos azuis bem marcantes e tudo, e tocava divinamente. Então ela tinha todo esse auge ali. Tudo. Só que teve um dia que ela recebeu, ela casou, também é importante dizer isso aí, ela casou com um homem que ela amava muito, também na época, o Daniel Barenboim, que tá vivo até hoje, que ainda é maestro e pianista e tudo. E naquela época, assim, ela tinha acabado de casar, ela se converteu ao judaísmo para poder casar com ele, ela tinha acabado de voltar de Israel e ela recebeu um convite do maior documentarista da época, que era o Christopher Nupen, para fazer um vídeo a respeito com um concerto do Elgar, que era a especialidade dela. Vocês vejam quantas coisas perfeitas estavam acontecendo, era uma onda de perfeição, assim. Tinha acabado de casar, estava feliz da vida, estava com um marido novo, que ela gostava muito, de repente recebe esse convite e hoje nós vamos pensar, hoje, Gustavo, existe a MTV, existe clipes, existe um monte de coisa no YouTube e tal. Na época, foi a primeira vez que um concerto foi gravado do início até o fim. Então, já tinha esse aspecto assim inédito. Qual é que era a ideia deles? Que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos capturar a aura da arte, a aura da artista. Então, a melhor forma é botar uma câmera nela, botar tudo gravando, para filmar o máximo possível, sem cortes, aquele único espetáculo. Vamos fazer isso tudo. Ela recebeu esse convite ali, e aí ela disse: tudo bem, eu vou tocar lá, vou ser filmada do início até o fim. E o maestro, quem é que vai ser? É o maestro, eles não sabiam quem ia, então vai ser o meu marido. Ou seja, ela estava na situação perfeita. Ela está a tocar um concerto que ela domina, que ela era conhecida no mundo todo pelo concerto, sendo filmada do início ao fim e conduzida pelo maestro e com a melhor orquestra da época também, que era a Royal Philharmonic Orchestra. Então era a situação perfeita. Mas não bastando isso, ela convidou a mãe dela para fazer parte da plateia, o professor dela, que era uma pessoa assim que ela gostava muito, que ela amava muito também, e tinha uma série de cellistas, de pessoas que gostavam da música, ou seja, não tinha como ficar melhor. E então ela vai, ela faz o concerto, meu livro se passa no intervalo desse concerto que foi filmado, e depois que termina o concerto, aí que vem a parte que não entra no livro, né? Que é a parte que a vida atrapalha a ficção, no caso, né? A Jacqueline Dupré, um ano e meio depois, ela começou a sentir pequenos apagões, principalmente dores que ela deveria sentir, ela não está sentindo de bater a perna, que é o que acontece no final do meu livro, e não sentir dor. Aí ela vai no médico, ela é diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, né? Ou seja, é uma certa ironia dantesca, dá para se dizer assim, que ela perca o controle do corpo que era praticamente o que ela botava a música dela para funcionar. E, no caso, foi 17 anos depois, 18 anos depois do diagnóstico, ela veio a falecer, realmente, da esclerose lateral amiotrófica. Só para quem não sabe, possivelmente todo mundo sabe o que é esclerose lateral amiotrófica, né? É uma doença que vai perdendo o controle dos músculos do corpo, né? Então, para uma cellista, isso aí era uma situação fatal mesmo, não ia poder voltar a tocar. Então, só para situar um pouquinho de quem é que é a minha personagem, né? Mas claro que no livro eu estou botando ela no auge, no momento de perfeição dela, no momento que ela foi o momento mais feliz da vida dela. E vocês vão me perguntar, ela tinha essa noção? Detalhe interessante. Depois que eu estava escrevendo o livro, eu encomendei duas biografias que tinham a respeito da Jacqueline Dupré. E uma biografia, a biógrafa chegou a conhecer ela. A biógrafa tocava cello, chegou a conhecer ela. No primeiro capítulo, ela fala da visita que ela fez pela primeira vez na Jacqueline Dupré. Detalhe, gente, eu já estava escrevendo o livro. Eu já estava, assim, com o livro na metade. E, de repente, eu leio essa história e eu fiquei completamente arrepiado. A Jacqueline Dupré, quando essa biógrafa entrou na casa, estava tocando o concerto para violoncelo do Elgar. O próprio concerto que tem no meu livro. Estava tocando aquele concerto. Estava, claro, naquela época, no gramofone, no toca-disco, eu não sei o que tinha direito naquela época, 1977. Estava tocando, e detalhe, na parede estava dependurado o cello da Jacqueline Dupré, o Stratovarius dela, né? Stradivarius dela. Stradivarius. E o Stradivarius estava pendurado na parede.
como se fosse um animal empalhado, porque um cello não tocado, de pendurado na parede, tem pouca diferença de uma cabeça de um alce, de um tigre, né? E ela entrou e ficou sentada do lado da Jacqueline Dupré de cadeira de rodas tocando. A Jacqueline Dupré estava de cadeira de roda, ouvindo o concerto com ela mesma tocando. Quando chegou no final, a Jacqueline Dupré vira para ela e diz assim: Este foi meu canto do cisne. Ou seja, ela tinha noção, pouco depois, tempo depois ela veio morrer, ela tinha noção de que aquele ali tinha sido o canto do cisne. O cisne canta mais bonito antes de morrer, né? Então ela tinha essa noção que ali era o final, ali tinha sido a melhor época da vida dela. Depois foi só ladeira abaixo. Então é importante assim que eu tentei dentro do meu livro eu tento botar esse momento do auge, esse momento da perfeição e tudo, né? Agora, claro, fazendo um resumo da nota amarela do romance mesmo assim, ele se passa nos 31 minutos do concerto, contados, no caso, assim, 31, 30, de maneira retrospectiva, porque os solistas, eles se comportam, isso aí aparece em alguns momentos, eu li na biografia dela, que eles se comportam, eles não contam 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos do concerto, eles contam ao contrário, 31 minutos, agora 30, agora 29, para ir dosando as forças, para conseguir chegar no final, até porque é como se fosse correr uma maratona, fazer um concerto sozinho, vocês imaginem, concerto, a pessoa não está ali tendo acesso à partitura nem nada, ela simplesmente pega e vai, né? Então, o meu livro se passa inteiramente nesse concerto. Então, eu já tinha um desafio, né? Que a minha personagem está imóvel. É difícil escrever um romance de 150 páginas e que o teu personagem não anda, teu personagem não come, teu personagem não toma água, teu personagem não vai ao banheiro, não vai num café e tudo. Não, ele está sentado debaixo do holofote, né? E tudo, né? Mas, de qualquer jeito, eu me propus esse desafio porque eu queria mostrar realmente o auge de Jacqueline Dupré. E nesse aspecto eu tinha antes comentado, né, que a questão da noção da aura da obra de arte, que é uma coisa impressionante, porque eu coloco o vídeo, só para dizer um pouquinho a respeito da recepção também do romance, né? Eu coloco o vídeo, o link do vídeo está na primeira página do romance. Quem quiser assistir, assista. Quem não quiser assistir, quiser só ler o romance, também está tranquilo. Só que eu notei uma coisa muito interessante, né, no movimento das pessoas. Elas entram, algumas delas assistem o vídeo primeiro e depois vão para o livro. Mas tem algumas que são meio rebeldes. O leitor às vezes é meio rebelde, que pensa o seguinte: não, eu vou ler o livro e eu não vou ficar dando bola para, eu não vou, o autor está querendo se meter demais na minha vida, querendo que eu veja o vídeo. O que acontece quando eles chegam lá pela página 20, 30, de repente eles têm uma curiosidade mortal para saber, mas o que ela está tocando? Eu quero ouvir essa música. E aí eles param o livro, eles vão no caso, eles vão pro YouTube, eles olham o vídeo e se apaixonam por ela. E até nesse aspecto eu vou dizer, eu sou um autor um pouco possessivo, porque eu fico um pouco de ciúme também quando eu sinto que a Jacqueline Dupré é um pouco minha também, de repente eu estou compartilhando com todo mundo, porque eles dizem o seguinte: Gustavo, me apaixonei por ela, mas não foi só nesse vídeo que eu parei, eu procurei outros vídeos, eu baixei música, eu sei o vídeo tal, eu vi a reportagem tal, eu baixei as fotos dela. Aí eu fico assim, nossa, mas se apaixonaram mesmo pela minha personagem, pelo visto, não é? Eu me sinto um pouco traído, assim, entre aspas, marido traído, eu me sinto. E ainda que eu mostrei ainda, olha aqui, olha como é bela a minha personagem e tudo. Mas eu constatei também o seguinte, e eu acho que foi a ideia que passaram quando tentaram pegar essa aura da Jacqueline Dupré, que é a vida que ela tinha, a alegria com que ela se entregava às coisas, a paixão. A professora Léa Mazina costumava dizer a pulsão, né? Aquela coisa assim que faz a gente vibrar, que faz a gente se empolgar. E aí eu pergunto assim, acho que é uma coisa interessante perguntar para os outros, quem é que se lembra da última vez que se sentiu realmente excitado com alguma coisa, realmente empolgado com alguma coisa? Realmente dentro daquela coisa assim. Claro que muitas pessoas na profissão encontram essa alegria, outras pessoas encontram talvez uma experiência estética na frente de um quadro, na frente de uma Mona Lisa, outras pessoas ouvindo música, cada um tem, outras pessoas lendo um livro também, né? Cada um tem a sua forma, né? Mas eu acho muito interessante que eles tenham captado que a Jacqueline Dupré tinha alguma coisa a mais. Eu atribuo que esse alguma coisa a mais, essa aura que salta, que faz as pessoas quererem saber mais da vida dela, lerem mais sobre ela, saberem mais um pouquinho e tudo, eu intuo que isso daí seja essa alegria com que ela se dedicava às coisas. E aí tem um ponto do livro que eu falo a respeito de um cellista muito famoso que existia na época, o Rostropovich. Antes da Jacqueline Dupré começar a tocar o concerto para violoncelo do Elgar, o Rostropovich ele era o cara que praticamente ela era a referência desse concerto. Depois que ela começou a tocar, ele parou de tocar.
meio que aposentou as chuteiras. Num reconhecimento tácito de que ela fazia um ótimo trabalho. Num reconhecimento tácito que não tinha como superar ela. E é interessante, porque até eu coloco isso aí um pouquinho, tinha uma certa rusguinha, né, entre os dois, assim, a Rostropovich tinha dado aulas para ela, e ela, então, aquela coisa, o aluno suplantou o mestre, mas o mestre nunca cedeu e tudo. O Rostropovich, ele deu uma entrevista, né, em que ele falou, falando a respeito da Jacqueline Dupré, ele comenta que a vivacidade que ela empregava na música é porque toda vez que ela tocava, ela se apaixonava pela primeira vez. Isso nós sabemos. Romeu e Julieta está aí para nos provar, né, do Shakespeare, está aí para nos provar da paixão, né, e tudo. Nós só nos apaixonamos uma vez, depois vira outra coisa. Pode virar amor, pode virar desejo, pode virar paixão. Paixão não, mas pode virar muita amizade, pode virar ódio, eventualmente também, né? Mas a paixão em si, ela é um momento muito fugaz. Ela dura dentro do contexto do relacionamento, ela dura muito pouco. Ela é uma chama que vem que nem um fósforo e ela é consumida super rápido, ela termina rápido. Só que a Jacqueline Dupré tinha essa capacidade de, toda vez que tocar o concerto de Elgar, ela começava do zero, ela se apaixonava de novo pelo concerto. Ela e o cello, no caso, ela se apaixonava de novo pela música. Então, o Rostropovich fala, isso somente os jovens conseguem fazer. Somente jovem é capaz de se apaixonar dessa forma por algo. E é uma coisa que até eu coloco no livro, a Jacqueline Dupré, claro que isso daí a gente não tem acesso a esse tipo de pensamento dela, mas eu intuo. E acho que outras pessoas também leram e também mais ou menos se identificaram. Num primeiro momento, ela fica assim se achando ofendida por isso aí. Ele está me chamando de guriazinha, só porque só jovens podem se apaixonar. Mas depois ela consegue conceber também que tem uma coisa muito forte na ideia de se apaixonar todos os dias pela mesma coisa e ser sempre a primeira vez. Ela tem essa noção também. E isso aí remeteu também para mim, na época eu estava lendo muita coisa, remete ao Adorno, né? O Adorno tem no livro dele a teoria estética. Ele conversa a respeito assim de que a obra de arte, ela só existe no instante fugaz que ela encontra o apreciador dela. Então, pense no museu. O museu está cheio de quadros um do lado do outro. Não existe obra de arte. Até o momento em que alguém chega e ele é tocado por aquela obra. E nesse momento, a obra de arte surge do nada. Como se fosse um universo inteiro, não é nem um mundo. Não é um planeta, é um universo inteiro surge ali. E aí tu te afasta daquilo ali, naquele momento a obra de arte deixa de existir, o universo inteiro acaba. Então é a mesma coisa, Jaqueline Dupré tinha isso daí, que o Adorno fala que é a respeito da teoria estética. A apreciação, a beleza da arte, ela só existe, o universo da arte existe num intervalo muito curto de apreciação. A arte em si, ela não existe, ela só existe nesse intervalo curto de apreciação. Então, eu acho muito interessante quando a gente para pensar desse apaixonar-se pela primeira vez, que é um processo também que nós passamos quando a gente está olhando diante de uma obra e tudo. E isso nos remete, como eu tinha falado antes, da questão até da aura da obra de arte, né? O Walter Benjamin ele escreveu um texto que é exemplar disso aí, né? A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. E que ele está falando hoje parece uma coisa meio, muito comum, né? No passado, quando alguém queria ver, por exemplo, a Mona Lisa, a pessoa tinha que ir até o Louvre para ver a Mona Lisa, né? Não tinha foto, não tinha gravura, não tinha, não tinha, as repetições não era a mesma coisa, né? E ele estava falando da época que estava começando a surgir a fotografia. Está começando a surgir também os xerox, esse tipo de coisa, né? E ele fala que existe uma diferença muito grande entre a gente olhar uma obra de arte na frente da obra de arte. Pense num Van Gogh. É diferente vocês olharem o quadro dos girassóis do Van Gogh na frente do quadro, vocês verem uma reprodução. Não interessa quanta definição tem a reprodução, não interessa nada disso daí. Porque a obra de arte verdadeira, ela tem uma aura. E eu acho que isso daí é algo que salta da música da Jacqueline Dupré ao ponto, quando eu escuto o concerto para Elgar, eu sinto que eu também me apaixono cada vez pelo concerto. Eu estava conversando com a doutora Maria Regina antes, eu estava falando. Eu já assisti mais de 100 vezes o concerto, porque eu tive que escrever o livro, eu tive que detalhar o que acontecia em tudo no concerto. E hoje eu estava me preparando aqui para o evento, eu fui ver ali, o que acontece mesmo nesse capítulo? Eu fui olhar ali, aí eu peguei e pensei, que saudade do concerto, escutei de novo, eu pensei, cara, eu já escutei 101 vezes, então não, é uma obra que para mim eu estou sempre voltando e redescobrindo novas nuances, novas características dela e tudo. Ainda que no meu livro, quando eu penso em termos de construção, tem outra noção que eu acho muito importante, assim, que é a noção de acontecimento.
que é um acontecimento. E isso Uhum. até eu comento em alguns momentos do meu ensaio, né? Porque ali dentro do concerto, nós vivemos uma vida inteira de acontecimentos. Acontecem muitas coisas dentro do nosso dia a dia, né? Agora, dentro do concerto, ele é um acontecimento em si. A Jaqueline Dupré, ela está vivendo aquele acontecimento no palco, ela está diante, debaixo dos holofotes, todo mundo olhando ela. Então, ela tem isso daí também, né? E aí eu me lembrei do Heidegger, né? O Heidegger, ele falava que o acontecimento é aquele momento que a realidade ela é experimentada de uma nova maneira. E aí faz com que o ser humano tenha uma compreensão dilatada daquela realidade. E isso daí ele entra, dá para se dizer assim, Gustavo, o acontecimento com a Jaqueline Dupré. Jaqueline Dupré está vivendo a música, está sentindo a música, que ali faz ela ter uma compreensão aumentada da realidade. Ela está sentindo o mundo como se fosse um filtro do Instagram, e nesse filtro a beleza se espalha pela plateia. E aí que ela vai atrás da nota amarela também. Mas depois podemos pensar também no termos de Deleuze. Deleuze também falando do acontecimento. Acho que é importante falar Gilles Deleuze, né? Que ele diz que o acontecimento ele é uma singularidade na realidade, né? Que possui uma potência transformadora. Ele cria novas maneiras de pensar e de agir. Ou seja, a Jacqueline Dupré está vivendo o acontecimento mesmo, porque ela está se transformando. A música que ela toca para os outros também transforma a gente. Eu sempre falo sobre isso daí. O escritor é a primeira pessoa que sente o impacto da obra, porque nós estamos lendo, nós estamos escrevendo, e não tem como tu escrever sem estar lendo o que tu está escrevendo, né? Então, nós estamos na origem da potência transformadora, eu estou Uhum. escrevendo a obra ao mesmo tempo está me escrevendo. É um movimento duplo que está acontecendo. E o último, assim, que eu penso em termos de acontecimento, vários outros teóricos, vários outros filósofos já falaram de acontecimento, né? Mas o Alain Badiou, né? Ele fala, né, que o acontecimento, aí nós já vamos para um outro lado do acontecimento. O acontecimento é uma interrupção radical da ordem do ser. Ele interrompe, ele subverte a ordem do ser e permite o surgimento do novo, do inédito, daquilo que não existia antes. Então, ele é uma ruptura da realidade, né? Porque ele permite a criação de uma nova verdade. E aí eu fico pensando, a Jaqueline Dupré também fez esse tipo de acontecimento, porque quando tu toca o concerto de Elgar, ela rompe, cada vez que ela toca, ela rompe a vez anterior, rompe a vez anterior, rompe a vez anterior, ao ponto de até hoje, vocês forem olhar na internet, vocês vão ver isso aí, existem muitos ensaios das pessoas tentando entender o que transformava a Jaqueline Dupré na Jaqueline Dupré. O que fazia, o que ela faz diferente? Porque ela está tocando uma música, a partitura existe, Uh, vários cellistas famosos já tocaram. Hoje, quem toca muito ela é o Yo-Yo Ma, que não é pouca coisa, né? O Yo-Yo Ma sabe tocar muito bem. Inclusive, o Yo-Yo Ma, ele toca, o instrumento dele é o Stradivarius Dupré, porque tem isso também. O Stradivarius é um instrumento feito, ele ganha o sobrenome do músico que mais se destacou com ele. O Yo-Yo Ma, a Jaqueline Dupré, ela tinha o Stradivarius que ela tocava, e depois que ela morreu, ele, no caso, acabou ficando com o Stradivarius, e o Stradivarius dele se chama Dupré. Ou seja, chegou ali e parou, não tem ninguém que possa passar esse limite. Então, a Jaqueline Dupré também tem esse acontecimento que rompe e que permite a erupção de uma nova verdade, né? Então, acho muito interessante pensar que nós estamos também fazendo acontecimentos o dia inteiro. Não é? Não, tudo que a gente faz é acontecimento, qualquer mínima coisa, e esses acontecimentos eles estão transformando a realidade, eles estão mudando a realidade dos outros, e eles estão nos levando a uma compreensão mais profunda do mundo também. Às vezes a gente fica pensando, pergunta para uma pessoa, o que que tem feito de novo? Nada. Não, tu está fazendo um monte de coisa. A diferença só é que tu não tem essa noção da importância do que tu está fazendo perto dos outros, né? E isso aí nós vamos para mais detalhes assim do livro também, né? E é importante até falar que eu estou falando aqui mais do aspecto imanente, eu nem falo do aspecto de construção da obra literária, porque acho que é uma parte um pouco técnica que acaba se perdendo um pouco da magia, que eu não tenho oportunidade quase de falar a respeito das coisas que eu pensei enquanto eu estava escrevendo, né? Essas coisas assim, mais filosóficas mesmo, que eu acho assim, que o livro também tem que ter essa abertura para o humano, não é só uma coisa assim, estou escrevendo um livro aí que é bonito para ganhar dinheiro, não. O livro tem que fazer com que a gente saia, chegue no final do livro se sentindo um ser humano, ou melhor, né, na ideia do Aristóteles, né, que a literatura, teatro grego serve para falar de homens nobres, né? Ou pior, no sentido da comédia do Aristófanes, né? No caso, assim, aquela ideia de que vamos mostrar o pior dos seres humanos para que eles não sejam desse jeito, para que eles melhorem, sabe? Para que eles votem melhor, para que eles pensem melhor, para que eles comam melhor e tudo, né? Hoje está tudo muito misturado, mas a gente pode pensar ainda na obra de arte também por esse aspecto, né?
Então, quando eu estava escrevendo, uma coisa que me preocupou muito é a questão da velocidade, a questão do ritmo. E aqui eu volto de novo assim à ideia de simulacro, né? A ideia de a literatura como como uma imitação da realidade. Porque claro que tudo é truque, né? Escritores a gente faz truques, né? Como é que a gente dosa a velocidade de uma narrativa? É fazer frases curtas, fazer frases diretas. Como é que a gente faz uma narrativa ser mais lenta, usar mais advérbios, usar uma construção mais estilo Saramago, alongar mais as frases, usar ponto e vírgula, esse tipo de coisa, né? Mas eu tentei trazer, e eu fico muito honrado hoje quando as pessoas me comentam assim, Gustavo, eu escutei teu livro e eu li o teu livro e parecia que eu estava escutando música, porque eu li ele exaustivamente, detalhe, eu li ele em cima do concerto. Eu lia ele no tom do concerto, eu lia ele no ritmo do concerto. Eu botava o concerto tocando e eu lia o capítulo em voz alta para saber se ele estava fechando em termos musicais também, né? Então tem todo esse preparo para gerar um efeito também no leitor de identificação com a música. Uma outra questão interessante que eu coloco também é a questão da relação da Jacqueline Dupré com o cello, o instrumento cello, ou como vocês gostam de dizer, talvez o objeto transicional, transacional, não sei como é que é a expressão, porque ela tinha uma ligação visceral com o cello. O cello era uma extensão do corpo dela. Ela não sentia separação entre os dois. Ela dormia, ela botava o cello do lado. Ela não, desde a primeira vez, eu acho que eu coloco essa, não me lembro, eu li tanta coisa da Jacqueline Dupré, porque eu tinha que botar pouca coisa dentro do livro, né? Desde a primeira vez que ela viu um cello na televisão, ela queria ter um cello. E então ela sempre teve essa paixão e é uma coisa muito bonita quando a gente para olhar, e eu tentei passar isso para dentro do livro, que no momento que ela toca o motivo maior do concerto dali, o pensamento dela não é de amor ao marido dela que está na frente. O pensamento dela não é um pensamento de olha só como é a técnica, como é perfeita. Não. Aquele momento ali, ela agradece o cello, ela diz obrigada. Obrigada por estar do meu lado, obrigada por não me deixar sozinho, obrigado por ser o meu melhor amigo, obrigado por nunca desconfiar de mim até quando eu desconfiei. Porque a relação que ela tinha é uma relação com o cello. Então os dois, eles se engafinhavam, e aí tem uma coisa assim que também eu tentei deixar no livro, essa ideia um pouco, eu vou dizer os termos exatos, né? Uma ideia um pouco sensual da relação dela com o cello, porque ela toca, ela dança com o cello. E isso é interessante agora, uns 2 anos atrás, saiu lá nos Estados Unidos, fizeram uma peça contando a história do concerto. Interessante isso daí, né? Aquela coisa de serendipidade, a gente não tá fazendo uma coisa aqui, está fazendo outra coisa lá no outro lado do mundo. E eles resolveram botar 2 dançarinos para interpretar o concerto. Olhem só que ideia genial, vejam se está tão diferente do meu livro. O dançarino homem interpreta o cello e a dançarina mulher interpreta a Jacqueline Dupré, e os dois dançando juntos, como se fosse ela tocando um cello. Vocês podem encontrar, tem pequenos trechos no YouTube, eles tocando o concerto também do Elgar, não é? É uma mulher tocando no corpo de um homem, na realidade, porque o homem está fazendo as vezes do cello. Mas é muito bonito de ver esse trabalho que eles transformaram em corpo aquilo que ela tinha feito na música, tocando o cello tudo, né? Uhum. É importante também, assim, a relação dela com o cello dentro do livro, ela passa por momentos, né? Ela começa apaixonada pelo cello, porque na realidade a paixão dela é o cello. E depois que acontece a nota amarela, aí tem uma perda da inocência. Aí ela própria sente um distanciamento. Ela diz assim, continua sendo o mesmo, mas já não é mais o mesmo. O cello meio que se descolou dela, principalmente por causa da nota amarela. Quando ela chega perto ali, que ela percebe a nota amarela, ela sente que o cello não está mais tão efusivo que nem ela sentia antes. E ela tem até vontade de chorar em alguns momentos no final, depois quando ela nota isso daí, e porque ela começa a notar que ela não vai mais se apaixonar de novo pela primeira vez. Ela vai imitar uma paixão de novo pela primeira vez. São coisas diferentes. Ela sente que agora ela vai começar a ser uma cópia da Jacqueline Dupré mesmo, não mais a Jacqueline Dupré em si. Ela diz: os outros não vão ver, eu vou ver, mas os outros não vão sentir nenhuma diferença técnica, porque ela dominava a técnica também. Então tem assim, o livro nós vemos no início um cello e a sua dona apaixonados, daqui a pouquinho tem um momento de ruptura e vão continuar se amando, mas não vai mais ser a mesma paixão, a mesma inocência que tinha antes, né? O que me remete sempre, eu vivo citando isso daí, que é uma frase do Paraíso Perdido, do John Milton, né?
que é uma vez perdida, a inocência não pode ser recuperada. E a mesma coisa, Jaqueline Dupri, ela perdeu a inocência quando ela chegou perto da nota amarela, e ela não pode voltar a ser aquilo que ela um dia foi, né? Então, tem essa questão ainda do cello, do afastamento, da ruptura, né? Eu uso muitas metáforas com água, porque eu notei que a Jaqueline Dupri também gostava de água, né? E é uma coisa que eu também, eu identifico muito a criação, não com fogo, eu identifico mais com a água. É engraçado, assim, porque quando eu estou, por exemplo, em algum momento bloqueado, eu resolvo, às vezes eu estou, assim, escrevendo alguma coisa, eu estou num momento muito tenso, quando eu vejo eu estou tomando banho, tipo, 3 horas da tarde, por que que eu estou tomando banho? Porque a forma que eu sinto a água como uma inspiração, como uma criação. Então, como a Jaqueline Dupré também tinha essa ligação toda com a água, esse afeto dela pela água, eu senti que isso daí também é uma coisa muito ligada ao ato de criar. Então, eu botei muitas metáforas, vocês devem ter visto, rochedo, naufrágio, botei várias metáforas ondas, areia do mar, botei várias metáforas que remetiam de alguma forma à água, também como uma forma de criação, né? Ainda que o tema principal mesmo do livro seja uma coisa, é um detalhe interessante, mas ele é o detalhezinho que faz toda a diferença, que é a busca da perfeição na arte. E eu sei que tem muitos aqui que escrevem também, que tem muitos que se dedicam a outras formas de arte, que pintam, que tocam música e tal. E existe um lapso muito interessante dentro da nossa cabeça. A obra de arte é perfeita, ela é irretocável. Meu Deus do céu, quando eu escrever esse livro, botar no mundo, vai ser o livro que vai terminar com todos os livros do mundo. Ou quando eu tocar essa música, vai ser a música que vai encantar todo mundo, vai encantar feras, bestas e seres legais, vai encantar todo mundo. Não interessa quem for. O problema é que nós somos humanos e quando está na nossa cabeça a perfeição, até ela escorrer do cérebro, pelo pescoço, chegar no braço e desandar pelos dedos, se perde essa perfeição. Em algum canto ela se vai. Nós tentamos, nós continuamos tentando e vocês têm N exemplos de artistas aí que sentem que fazem essa busca da perfeição e que acabam até sendo confundidos, até enlouquecendo nessa busca, né? Eu falei antes do o Van Gogh arrancou a orelha, né? Ou vou falar do Hemingway também, né? O Hemingway acabou também se suicidando. Não sei se vocês sabem disso, mas uma das últimas frases que o Hemingway escreveu foi: Eu não consigo mais. Eu acho que é uma frase muito exemplar do Hemingway também, daquela coisa: eu não consigo mais fazer arte, eu não consigo mais escrever, eu não consigo mais botar para fora. Em seguida vai lá, ele estava num bloqueio criativo muito grande. Em seguida vai lá, em seguida não, mas pouco tempo depois acaba se suicidando. Então, eu acho que isso aí tem, os artistas todos ambicionam essa perfeição. Só que para chegar na perfeição tem que passar pelo corpo. E o corpo é falho. E o corpo não dá conta de toda a perfeição que está na imaginação. Então, a Jacqueline Dupré tinha essa noção. Ela tinha essa noção de vou trazer a música mais perfeita para o mundo. E quando ela começa, aí que ela persegue, no caso, a nota amarela, que é essa ideia, assim, a música perfeita, o som da criação, a nota musical que está no universo todo, quando ela tenta mergulhar e chegar nesse ponto, tocar nesse ponto e tudo, ela nota que ela não consegue passar tamanha perfeição. E isso, aí vem a questão da nota amarela, né? A questão da nota amarela. A nota amarela, ela existe, é o mito chinês, está explicado no livro. Ela é o mito chinês que tudo que existe no universo, esse computador, o Gustavo, o Dr. Raul Hartwig, a doutora Maria Regina, tudo, vocês que estão assistindo também, tudo tem uma pequena porçãozinha da criação, uma pequena nota musical, a nota amarela, que foi feita no início do universo e ficou um resíduo em cada um de nós, em cada grão de areia, em cada pedra, em cada planeta tem esse resíduo. E a Jacqueline Dupré, ela lembra dessa história e pensa o seguinte: ali está a perfeição, ali está Deus, eu vou alcançar Deus, eu vou tocar no manto de Deus. E quando ela vai assim, ela tem os movimentos internos, né? Em primeiro lugar, ela procura onde nós procuraríamos. Vou procurar dentro de mim, vou procurar na minha memória, vou procurar no meu conhecimento. Depois ela vai indo, vou procurar nos meus medos, vou procurar no meu passado, na minha memória. Ela vai acionando várias coisas. Até o momento que ela chega, assim, que ela nota que a nota amarela está no mais escondido dela, no mais profundo, naquilo que ela não gosta de ver. O melhor lugar para esconder uma folha seca é no meio de uma floresta, né? E a Jaqueline Dupré nota onde é que está a nota escondida. E nesse momento ela sabe qual é que é o som que ela vai tirar que vai chegar na nota amarela. O problema é que aí vem o medo. E aí eu gosto muito de pensar em termos de mitologia, né?
porque eu vou para o mito de Ícaro, né? Ícaro, né, o Dédalo, quando fez as asas dele, né, para ele escapar do labirinto, ele saiu voando. E ele resolve tocar no sol, resolve tocar na perfeição, resolve tocar no caso, o sol era Apolo, mas resolve tocar no Deus dele também. Só que à medida que ele vai chegando perto, ele vai se queimando. Ele vai, as asas vão derreter, a cera vai derretendo e ele acaba morrendo por esse desejo de tocar naquilo que não deve ser tocado. Então eu pensei também da minha Jaqueline Dupré, ela tenta chegar perto da nota amarela, quando ela nota, ela refuga, ela tem medo, ela cancela, ela pensa, eu não posso fazer isso. O que vai acontecer se eu fizer isso? E aí vai vir a punição. Chegar tão perto assim da perfeição tem um preço. Claro que isso é ficção, né? Porque logo depois que termina o concerto, ela sente o seguinte, ela dá uma esbarrada ela é muito desastrada, ela esbarra numa mesa e pensa assim, que engraçado, não senti dor nenhuma. E aí eu boto até, acho que a última frase do livro é no horizonte, o som de uma tempestade se aproxima, né? Ou seja, está começando o pior momento. Ela tentou aquilo que ela não deveria ter tentado. Então, acho que é importante pensar isso aí também, que eu articulei isso ali, e também com noções até do estoicismo também, né? Porque tem um momento que a Jacqueline Dupré, jovem, bonita, confiante, ela pensa o seguinte, aqui na sala do concerto, quando eu estiver tocando, a morte não vai me tocar, nada me toca, eu sou intocável aqui. É a morte, ela até eu escrevo em algum momento isso aí, ela que sente no fundo da sala e espera eu terminar de tocar, porque a arte vai além da morte. A morte tem que ficar sentada esperando. E isso é uma ideia que vem bem do estoicismo também, né? Aquela ideia de que assim, não, 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 não. A morte vai vir. Eu sei que ela vai vir, mas ela que espere até eu terminar aquilo que eu pretendo fazer. Né? E já chegando perto assim do final, para passar até para o Dr. Raul, né? É importante falar também que eu sempre evitei de ver a Jacqueline Dupré como uma vítima. Eu acho que é importante isso aí, porque quase todo mundo que eu comento da história diz assim, coitadinha, se vocês forem ver os vídeos no YouTube, eles são de cortar o coração. Principalmente os vídeos finais dela, ela na cadeira de roda, toda travada, parecendo Stephen Hawking, mas ainda um pouquinho... O Stephen Hawking ficou muito mais atingido do que ela. Né? Inclusive, até tem um vídeo dela, o Christopher Noppen, ele fez um vídeo um pouquinho antes dela morrer, e ele faz umas perguntas bem duras para ela. Eu tava bravo com o cara, coitado do cara, mas eu tava bravo com as perguntas que ele fez para ela, dizendo o seguinte: tu não te sente agora uma fraude, agora que tu não pode mais tocar, tendo que ouvir os outros tocarem a tua música? Pô, isso é pergunta que se faz para uma pessoa que não pode mais tocar. Eu tava indignado com isso daí. Mas eu sempre evitei de ver a Jacqueline Dupré como uma vítima, né? Eu sempre considerei ela como uma mulher que viveu a sua época, que foi feliz e que aproveitou ao máximo enquanto estava vivendo. Eu evitei, assim, de pensar ela, coitadinha dela, morreu no final. Não, eu acho que se ela, e eu vou dizer, é engraçado, você não tem essa consciência, não tem como perguntar para ela isso aí. Eu acho que se desse a opção para ela, tu quer tocar uma música de uma maneira linda, maravilhosa, tu tá linda, perfeita, em cima do palco, tocando, e na frente do teu marido e tal, ou tu prefere ter uma vida apagada e longa, não é? Que esse é o dilema de Aquiles, né? A gente vai pensar, o Homero dá esse dilema, né? O que que tu queres, né? A Tétis pergunta para ele, uma vida longa e sem glória ou uma vida curta e gloriosa? Ele opta pela vida curta e gloriosa. Eu acho que a Jaqueline Dupré optaria pela mesma coisa, porque ela continua sorrindo, mesmo nos últimos tempos dela, ela continua sorrindo. O sorriso dela nunca mudou. O Christopher Nolan comenta até, com o apelido dela era Smiley. Ele diz assim, o teu sorriso nunca mudou, porque ela tocou, ela lutou a boa luta, né? Ela fez a boa arte, né? Do discurso do Neil Gaiman, né? Faça a boa arte. Ela lutou a boa luta, fez a boa arte, e ela não se rendeu à ideia de que ela fosse uma vítima. Ela continuou o tempo inteiro feliz pelas escolhas que ela tinha feito. E nesse aspecto eu termino. Só assim eu vou colocar um videozinho aqui agora, rapidinho, aqui, 1 minuto só. Mas é que eu acho que é um vídeo que eu tava explicando até pro Grayson antes, né? Só para contar para vocês, quando eu estava pesquisando a Jacqueline Dupré, eu descobri que existia um DVD que tinha saído nos Estados Unidos com a íntegra do concerto ali mesmo, não é do YouTube e tal. Porque a Jacqueline Dupré, antes de morrer, ela se encontrou com o Christopher Nolan e eles fizeram uma versão reeditada do vídeo. Uma versão reeditada e tudo. Só que tinha uma cena antes de começar o vídeo, que foi Jacqueline Dupré que escolheu as cenas, a ordem, como é que elas iam ficar. Eles remixaram e tudo. Foi um pouquinho antes dela morrer. Ela me chamou a atenção, ela escolheu uma cena em específico para começar o vídeo, que é uma cena que não tem na internet,
que é uma cena que aparece ali. E eu vou pedir para o Grayson colocar a cena. Grayson, estás aí? Obrigado. Obrigado. Só para concluir, eu acho muito singular essa cena, porque essa cena é a Jaqueline Dupré indo para o concerto. Ela estava dentro de um trem com o professor dela e a mãe dela na frente. Ela não está nervosa, ela não está com medo, ela está feliz. Eu acho isso aí tão singular que ela tem escolhido, entre todas as vezes que ela tocou para presidentes, para reis, para imperadores e tudo, ela tem escolhido para iniciar o vídeo dela, assim, essa cena inédita, que é um bastidor, no caso, em que ela vai sorrindo, brincando, rindo, se divertindo, e ela está indo para o melhor dia da vida dela. Eu acho que isso daí faz muito. É um vídeo que sempre me faz sorrir quando eu vejo, porque eu fico pensando o seguinte: eu queria ter essa alegria antes, assim, no melhor dia de todos, né? Então, eu acho assim que eu queria compartilhar isso aí com vocês, para também deixar essa ideia, não pensar na Jaqueline Dupré como uma vítima, mas pensar como uma pessoa que fez aquilo que amava e que deixou um grande legado de beleza e alegria para o mundo também, né? Então, era isso. Obrigado. Desculpe se eu passei do horário também. Obrigada. Obrigada, Gustavo. Com a palavra, então, Raul. Teu microfone Raul, está tem que fechado, abrir teu doutor Raul. microfone. Está fechado aí. Abriu? Abriu. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muitíssimo a Maria Regina pelo convite, pela insistência no convite, de me possibilitou ter a honra realmente, de participar dessa atividade com o Gustavo Chexter, né? Eu escrevi o meu comentário porque, evidentemente, o Gustavo navega por dentro da obra dele, e eu precisava organizar melhor as minhas ideias, então escrevi. Eu intitulei o meu comentário de O Ponto de Escuridão e a Nota Amarela. É para mim um grande prazer, mas também um enorme desafio, tecer alguns comentários introdutórios para uma conversa com o autor de uma obra tão fascinante, rica e complexa como seu premiado livro A Nota Amarela, que inclui um belo romance e um riquíssimo ensaio teórico. Certamente nosso objetivo principal da reunião será, após já termos lido seus textos com fascínio e proveito, usufruir do contato e do diálogo ao vivo com uma mente tão criativa, tão fértil. Não estamos aqui para analisar o livro, e muito menos seu autor. Estamos aqui, isso sim, para absorvê-lo melhor e aprendermos com a experiência emocional que ele nos propicia. A partir da observação da relação mãe-bebê, bem como da análise de crianças e adultos, o psicanalista Donald Meltzer desenvolveu o conceito de objeto estético e de seu impacto no desenvolvimento psíquico do ser humano. Um acontecimento que, como analistas, podemos observar constantemente em nossos consultórios, mas que também pode ser constatado por todos nós em nossas vidas cotidianas. Trata-se, segundo ele, de alguém ou de algo com um exterior fascinante, apaixonante, perceptível esse exterior pelos órgãos dos sentidos, olhos, ouvidos, olfato, tato ou paladar, mas cujo interior pode ser apenas aproximadamente concebido pela imaginação criativa. O impacto desse algo ou alguém desperta uma miríade de emoções: amor, ódio, desejo de conhecer sua intimidade, tendência a afastar-se dele ou desvalorizá-lo, etc. A paixão, bem como as incertezas e inseguranças geradas pelo seu interior, em última instância inacessível, fomentam o desejo de transformar seu mistério essencial em um segredo supostamente decifrável. Na realidade, entretanto, tudo o que podemos alcançar são conjecturas imaginativas
que instigam o desenvolvimento incessante do pensar, do sonhar, de criar obras de arte, etc. A mãe, seu corpo, sua mente, constitui o primeiro objeto estético para o bebê. E o bebê, por sua vez, representa, ou deveria representar, um objeto estético para sua mãe e seu pai. Citei tudo isso com o intuito de afirmar que o livro A Nota Amarela e a mente do seu criador claramente constitui, pelo menos para aqueles que suportam o seu impacto, um objeto estético. Assim também considero que, para Gustavo, Jacqueline Dupré representa um objeto estético, da mesma forma que, para ela, o concerto e a mente de Edward Elgar. A realidade última, a verdade essencial, o significado último, a amarela desses objetos estéticos permanecerá, entretanto, sempre misteriosa. O que realmente passa pela mente da pessoa por quem estamos apaixonados? Quem é ela realmente? Na verdade, conseguiremos apenas elaborar algumas conjecturas parciais e provisórias que, entretanto, promoverão uma conversa infinita, como diz Maurice Blanchot. Um outro psicanalista, Wilfred Bion, inspira Meltzer, gostava de citar uma frase de Blanchot, aspas, a resposta é a desgraça da pergunta, fecha aspas, no sentido de, aparentemente, ter resolvido o mistério essencial e, assim, supostamente, encerraria o desejo de conhecer. No que diz respeito ao livro em si de Gustavo, há um outro geral, entre tantos, que também despertou meu interesse. Sabemos atualmente, pela experiência psicanalítica e por pesquisas, inclusive empíricas, que sonhar é uma outra forma de pensar, um outro modo de cognição, funcionando nas 24 horas do dia, embora seja predominantemente inibida pelo pensar dito racional quando estamos acordados. Enquanto este último, o pensamento racional, possibilita um contato mais focalizado, organizado e lógico com a realidade, as associações entre presente, passado e futuro, propiciadas pelo pensar onírico, são mais abrangentes, fluentes, originais e surpreendentes. Enfim, altamente criativas. Essas duas formas humanas de cognição funcionam ou precisariam funcionar o máximo possível de modo interdependente e colaborativo. O interessante é que, em seu livro, Gustavo nos presenteia com um romance e um ensaio, correlatos. Ambos envolvem imaginação e razão, ficção e realidade, sonhar e refletir. Mas isso que, no romance, deixamos muito mais espaço para a forma de cognição próxima do sonhar. Nele, Gustavo diz que deixou o impulso criativo guiar seus passos. Já no ensaio, fazemos preponderar a razão, a reflexão, a argumentação e exposição crítica, como também afirma nosso autor. Mas, de acordo com sua arguta observação, aspas, como alguém que caminha em pernas de pau sabe bem, uma só faz sentido ao lado da outra. Fecha aspas. Ou como diz Kant, em uma frase muito apreciada por Bion, aspas, a intuição sem conceito é cega, e o conceito sem a intuição é visível. Um generoso e belo exemplar de um trabalho realmente criativo que nos é oferecido por Gustavo. Algo para ser lido, relido, sonhado, pensado e debatido por nós. O ensaio aborda de maneira extensa, profunda, detalhada e consistente a questão do impulso criativo e do processo de construção de uma obra literária, isto é, da dinâmica de sua criação, de sua carpintaria, como diz Altran Dourado, citado por Gustavo. Destaca de forma importante e, por vezes obcecada busca
da perfeição e completude aspirada por tantos criadores, entre eles a personagem do romance e, imaginamos, ele próprio. Além disso, descreve um acontecimento na vida do próprio autor, um AVC isquêmico, ocorrido enquanto escrevia o romance. Segundo ele, esse acontecimento o influenciou nos rumos, nas, assim, digamos, cores e em certos conteúdos da obra. Possibilitou-lhe também uma maior empatia com a personagem Jaqueline, que aos 26 anos teve o diagnóstico de ELA, esclerose lateral amniotrófica, inclusive um dos diagnósticos aventados inicialmente no seu caso, do Gustavo, amputando-lhe a Jaqueline a carreira como uma cellista internacionalmente celebrada. Um acontecimento na vida do Gustavo descrito como, aspas, um pequeno ponto de escuridão, um espaço vago que não deveria estar em seu cérebro. Ou, ainda mais expressivamente, um diminuto buraco negro em meio a um universo repleto de inquietude. Ainda de acordo com suas próprias palavras, aspas, o pensamento constante no romance que estava escrevendo e a imagem repleta de vida de Jacqueline du Pré agiam como um anestésico contra os problemas da realidade. Fecha aspas. Realidade que o angustiava naquele momento em que ainda realizava as investigações diagnósticas. Nesse mesmo contexto, na sequência dessa citação, Gustavo refere-se às reflexões de Rilke, agora a citação do Rilke, sobre a necessidade absoluta de criar que aflige o verdadeiro artista. Em vários momentos do ensaio, o autor salienta que o objetivo, o conflito fulcral, termos dele, o acontecimento interno central que buscou ficcionalizar e discutir em A Nota Amarela foi, como diz a certa altura, a essência do ato criativo, a proximidade a que nos encontramos da obra de arte perfeita, a ideia de que cada pessoa possui uma pequena extensão de divino no seu interior. Em outro momento, diz nesse mesmo sentido que, aspas, a jornada interior de Jacqueline du Pré em busca da nota amarela, a nota da criação, era o seu verdadeiro foco. E ainda, relacionando o acontecimento traumático de sua própria vida com a personagem Jacqueline, Gustavo escreve: a circunstância de passar por um AVC isquêmico transferiu-se para parte das reflexões de Jacqueline du Pré. A exasperação com os limites concedidos pelo seu próprio corpo, o abandono sentido diante da experiência artística, o receio de enfrentar os seus piores medos e anseios para chegar à obra de arte perfeita, a ideia de que existe um pequeno pedaço da criação divina dentro de cada pessoa. Todas essas reflexões, continua Gustavo, me pertencem, mas estão no romance graças a Jaqueline, com quem estabeleci uma inevitável relação dúplice. Tudo isso conduziu-me a algumas considerações psicanalíticas sobre o impulso criativo e a criação de obras de arte, baseadas em valiosas contribuições do psicanalista Donald Winnicott. Penso que as relações de tais ideias com as reflexões de Gustavo e com o que é ficcionalizado no romance ficarão crescentemente evidentes. Para Winnicott, e concordo profundamente com ele, quase escrevi visceralmente, existe nos seres humanos um impulso criativo inato, um impulso em direção à saúde, responsável pelo que ele chama de criatividade psíquica primária. Criatividade, nesse caso, refere-se ao viver criativo, e não apenas à criação de obras de arte. Trata-se de, como diz ele, uma coloração das atitudes em relação à realidade externa, de um modo pessoal de encará-la, de uma apreciação criativa do mundo, que leva a pessoa a sentir-se mais viva e mais real, a sentir que vale a pena viver, ao invés de apenas submeter-se adaptativamente ao mundo. Trata-se, assim, de algo universal e que faz parte do estar vivo.
Viver é estar sempre criando nesse sentido, embora, como destacou o Gustavo, nem sempre nós nos demos conta disso. Mas, para que tal impulso possa desenvolver-se suficientemente e não ser reprimido ou mesmo destruído, o bebê necessita inicialmente, com a ajuda empática e sintonizada de sua mãe, experimentar a ilusão onipotente de que ele criou o mundo. Isso é possível graças à capacidade da mãe, identificada com a necessidade do bebê, de apresentar-lhe o mundo factual, a realidade, em pequenas doses, de uma forma e ritmo que mantenha a referida ilusão por um tempo suficiente, enquanto gradativamente também o vai desiludindo. Assim, o mundo que o bebê cria onipotentemente, como se fosse um Deus, na verdade já estava lá antes que ele o houvesse concebido. Na saúde, diz Winnicott, o bebê cria o que de fato está ao seu redor, esperando para ser encontrado. E também aí, o objeto é criado e não encontrado. Dessa forma, desde o nascimento, o ser humano estará às voltas com o problema do relacionamento daquilo que é subjetivamente concebido com o que é objetivamente percebido. Conforme as lúdicas palavras do próprio Winnicott, tenho minha breve experiência de onipotência antes de transferir essa função desconfortável para Deus. Mas ainda nos primórdios do desenvolvimento, cria-se entre o bebê e sua mãe um espaço ou área intermediária entre sua criatividade primária, a pequena extensão de divino no interior de cada um de nós, a nascente do Nilo da criação, como descreve Gustavo, entre esta criatividade primária e a percepção objetiva do mundo, da realidade compartilhada por todos nós. Esse é, para Winnicott, o espaço potencial fundante do brincar, do sonhar, da imaginação criativa, da cultura e da arte. É a experiência nessa área transicional que possibilita ao indivíduo sentir-se mais vivo e real, conforme eu referi anteriormente. Quando o meio ambiente não funciona suficientemente bem, ou diante de limitações orgânicas importantes do bebê, o impulso criativo inato pode não se evidenciar, ser soterrado ou mesmo destruído. Seja como for, a realidade factual sempre será vivenciada em maior ou menor grau, como no dizer de Winnicott, uma lesão. Uma lesão que demandará uma permanente elaboração psíquica, a fim de que o mundo factual possa ser aceito sem uma perda excessiva do impulso criativo pessoal. Conforme eu referi, tudo isso envolve um impulso criativo básico, universal, presente em todos os seres humanos em maior ou menor grau. Assim, algo mais é necessário para conduzir à necessidade de criar obras de arte e, principalmente, de obcecadamente buscar nelas a perfeição, a nota amarela, perseguida por todos os artistas, segundo Gustavo. As conjecturas sobre as origens de tal necessidade são inúmeras, indo desde falhas nos estágios iniciais da relação mãe-bebê, acima referida por mim, até angústias e traumas posteriores, sem nunca esquecer a presença necessária de um talento especial. Eu quero, nesse momento, apenas destacar um ponto interessante presente na ficção criada por Gustavo em A Nota Amarela. Será por acaso que o relato principia 1 minuto antes do concerto, narrando justamente um descompasso entre a espontaneidade da jovem cellista e a tentativa da mãe de conformá-la, quase escrevi, enquadrá-la, à condição de uma mulher adulta casada? Jaqueline, escreve Gustavo, está fazendo de novo. Prometeu para a mãe que ia parar. Minha filha, você agora é uma mulher casada. Precisa ter um comportamento à altura. Mas se distraiu um pouco e, quando percebeu, estava estalando os dedos das mãos. Você ainda vai quebrar um osso, a mãe costumava dizer, batendo o pé em um ritmo descompassado, frenético. É um som desagradável, e para evitá-lo, ela tenta ao máximo não irritar a mãe. Mas estalar os dedos já se tornou um hábito. Jaqueline gosta de harmonia, de saber que tudo oscila em torno de um centro de calma.
As batidas nervosas do pé não lhe incomodam, mas o ruído que sai delas, sim. De qualquer forma, precisa parar de estalar os dedos. Não porque isso pode lhe machucar, mas porque os sons provenientes dos seus ossos não são nada elegantes. Algo de sua jovialidade, pergunto. Vivacidade, espontaneidade, liberdade, alegria e, inclusive, de certa arrogância juvenil, de seu impulso criativo, afinal, estaria aqui sendo reprimido? Existiriam, nessa situação, resíduos, ecos de uma primitiva falta de capacidade materna para responder àquilo que Winnicott chama, metaforicamente, de o gesto espontâneo do bebê, um movimento ligado ao seu verdadeiro eu e que necessita ser suficientemente acolhido e amparado. E talvez, novamente, representando uma captação intuitiva muito acurada de Gustavo, seria por acaso que no mesmo capítulo introdutório, o maestro e marido, Daniel Barenboim, é representado como alguém que, diferentemente de sua mãe e de Will, o cello daddy, que lhe apresentou o mito da nota amarela, que Barenboim tem amor e sensibilidade o bastante para procurar tanto possibilitar um espaço suficientemente facilitador de uma espontaneidade criativa, como para mantê-la em contato com a realidade, ali constituída pela partitura, pela orquestra e pela plateia. Na ficção de nosso autor, Barenboim diz a Jaqueline: todos os músicos e orquestras sabem como agir quando estão tocando. Mas, meu amor, você é incontrolável. Faz coisas com o cello que ninguém está esperando, brinca com as notas, acelera compassos, se comunica com a música de um jeito que só você entende. Não escute como uma crítica, por favor, mas tente nos entender. Toda vez que você pega o cello e ataca, sim, ataca a música, vai para um lugar que é só seu. Deixa de ser uma de nós e vira outra coisa. Não sei direito o quê. E é muito difícil manter você conectada com o resto da orquestra, com as notas da partitura, com a plateia. A careta que eu faço quando estou na tua frente não é constrangimento, é medo mesmo. Medo de te perder da música, de não conseguir mais te acompanhar. É impossível não recordar e não citar aqui o belíssimo texto escrito a 4 mãos pelo psicanalista Bernard Golse e o maestro e compositor Gilbert Ami, intitulado Bebês, Maestros, uma dança das mãos. Nele, os dois autores descrevem e teorizam sobre o teatro das mãos, o trabalho também a 4 mãos, realizado pelo bebê e sua mãe, assim como pelo maestro e os músicos, como uma forma pré-verbal de expressão e figuração do que estão vivenciando em seus mundos internos. A propósito dessas outras personagens presentes no romance, incluindo ainda o diretor da filmagem, o Mr. Director, Christopher Nupen, e a orquestra também como personagem, todos merecedores de reflexões em termos de suas funções na ficção de Gustavo, deixou-me intrigado a ausência nos devaneios de Jaqueline de qualquer referência a seu pai. Tais ausências representariam algo? Afinal, ausências também contam. Ao mesmo tempo, junto com essas possibilidades, parece evidente que o autor relaciona a busca obcecada pela perfeição e completude com a tentativa de superar as carências humanas básicas, a incompletude, as limitações, as falhas humanas inevitáveis e, em última instância, a realidade incontornável da morte, conforme ficou explicitado na passagem acerca das repercussões do seu AVC isquêmico sobre a escrita do romance que eu reproduzi anteriormente. É por esse motivo que intitulei meu comentário O Ponto de Escuridão e a Nota Amarela. Para finalizar, eu me pergunto se, como diz Gustavo, quase ao final do seu maravilhoso ensaio, a nota amarela seria como o fruto da árvore do conhecimento
cuja proximidade do alcance ameaça a perda da inocência, ou se justamente o conseguir comer o fruto dessa árvore, ou seja, o conhecimento, o entendimento, como diz a Bíblia, é o que conduziu Jaqueline e leva todos nós, seres humanos, à dura constatação de que a perfeição e a completude simplesmente não existem, que provoca a perda de tal fantasia onipotente e narcísica e a queda na realidade, na qual, como disse Deus a Adão, em fadigas obterás da terra o sustento durante os dias de tua vida. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes à terra, porque dela foste formado. Tu és pó e ao pó retornarás. Conforme as palavras do próprio Gustavo, Jaqueline começa o livro mostrando jovialidade, confiança e inocência, mas termina como uma mulher cansada, contemplando-se no espelho e com a sensação terrível de que algo aconteceu. Alguma coisa se modificou no seu interior. E nada mais será da mesma forma que um dia foi. É a perda da inocência. Fecha aspas da citação do Gustavo. Também poderíamos dizer, acrescento, é a expulsão do jardim do Éden, que ao lado da perda da fantasia de imortalidade e do confronto com todas as agruras da vida, também lhe permitiu abrir os olhos, conforme as palavras da Bíblia, e ver-se no, isto é, metaforicamente, refletir, pensar. Como diz Gustavo, uma frase do livro, e ele citou hoje aí, O Paraíso Perdido, de John Milton, poderia constituir a chave de leitura de todo o seu romance. Isto é, uma vez perdida, a inocência não poderá ser recuperada. Nesse sentido, para mim, é o mesmo tema abordado no mito bíblico. Nesse contexto todo, o que representa o intrigante capítulo 6 do romance? Um fluxo de consciência qualificado como a tempestade, terminando com o pedido de Jaqueline para que Elgar a salve da nota amarela, pois ela queima, e se eu não posso, não posso, escrito em maiúsculas. Destaco que, no capítulo imediatamente anterior, ela tomara consciência de que a tão buscada perfeição simplesmente não existe. De acordo com Winnicott, e segundo já referi, o princípio da realidade sempre é para nós um choque. Um choque, entretanto, que suficientemente aceito e elaborado promoverá amadurecimento psíquico e, inclusive, a criação de obras de arte, como o fascinante livro de Gustavo. Penso que devemos agradecê-lo e homenageá-lo por essa sua generosa doação a todos nós. Finalizando, quero confessar que, após a leitura do seu romance, quase me ouvi perguntando-lhe: mas afinal, Gustavo, quem é essa Jaqueline Dupré? E parece até que o escutei respondendo-me: eu não sei por que em francês. Madame Dupré, c'est moi. Obrigado. Obrigada, Raul. Excelentes Obrigado. os comentários. Pessoal, olha só. Nós temos mais ou menos uns 15 minutos para fazer os comentários, as discussões. Então, eu vou pedir que, por favor, sejam breves, né, para que a gente também não estoure nosso tempo. E eu também, Raul, eu também fiquei com essa tua mesma pergunta aí, porque desde que eu comecei a coordenar o Café Literário, essa é a sensação que eu tenho, né, que os escritores todos se colocam nas suas obras. E é uma pergunta constante que eu faço para todos eles. Nós temos uma pessoa inscrita, o Juarez, então acho que a gente pode colocar o Juarez na tela e a gente vai tentando conversar. E, por favor, se outras pessoas quiserem participar, que se inscrevam logo, porque, infelizmente, 9 horas nós temos que encerrar. Obrigada. Gleison, coloca o Juarez, por favor.
Enquanto o Juarez entra, tu pode ir fazendo teus comentários, Gustavo. Ah, não, eu queria agradecer muito o comentário do Dr. Raul, achei espetacular. Olha, foi uma aula assim. É muito bom quando a pessoa lê o livro e consegue aumentar o alcance do livro para o próprio autor também, porque me abriu várias portas assim que eu não tinha nem parado para pensar. A questão do, por exemplo, da ausência do pai realmente é uma omissão muito forte nas biografias dela. Não sei se é uma coisa intencional ou não. Eles contam a história inteira da família, mas omitem a presença do pai. A mãe era muito importante. A mãe estava sempre com ela e tudo, mas o pai chegou uma hora que ele simplesmente desaparece, né? Isso é uma questão muito interessante, assim, de olhar, né? E quando tu falaste do Madame Bovary, não, Madame Bovary não, Jacqueline do Preço, mas a gente se sente assim também, um pouquinho, como se realmente tá falando do outro, mas parece que sou eu. É uma coisa muito estranha, porque tanto que dá uma comunicação, eu até confesso ali, tem muitas coisas que eu pensei que depois, assim, eu pensava assim, isso está acontecendo comigo. Aí eu ia lendo a biografia dela, e tinha um trecho que estava descrita a mesma sensação. Que coisa fascinante isso daqui, como é que a gente está se conectando, né, e tudo. E só um detalhe assim, doutor, aproveitando também isso daí, teve Raul, não precisa chamar de doutor. ah, não, então, Raul. Só aproveitando, assim, teve um detalhe muito interessante. Eu tive que, para escrever pela ótica de uma mulher, eu tive que virar uma mulher. Não é nada fácil virar uma mulher, com todo respeito às mulheres, eu acho que todos os homens que estão presentes que sabem que não é fácil entrar no mundo na ótica de uma mulher. Uma mulher só, não estou dizendo de todas as mulheres. Mas me chama muita atenção que quando da Jacqueline Dupré, eu falei com minhas amigas, eu li muitas obras escritas por mulheres, mas teve um momento em que, assim, logo que eu estava um pouquinho antes de terminar o livro, uma amiga minha me perguntou o seguinte: tá, qual é que é a cor do vestido dela? E eu, eu nunca pensei. E ela disse: Gustavo, mas ela não vai se apresentar e ela vai ter que pensar na cor do vestido dela. E todas as filmagens eram sim, preto e branco, não tinha a cor do vestido. Aí eu peguei, eu pensei o seguinte: bom, se eu fosse Jaqueline Dupré, eu iria com vestido azul, mais pro lado do celeste, para brilhar com os meus olhos azuis também e com o cabelo loiro. E eu botei a cor do vestido azul. E tempos depois, um amigo localizou uma foto dela, realmente uma foto colorizada daquela época, e por incrível que pareça, ela está com o vestido azul. Eu pensei o seguinte: eu entrei bem na cabeça dela, eu tive sucesso nesse sentido, ao ponto de conseguir até imaginar a cor do vestido que ela está usando, né? Madame Dupin. C'est moi. Eu pedi para o Grayson incluir a Leia também, né? Então a gente pode começar com o Juarez e aí a Leia podem falar todos juntos aí. Vamos aproveitar o pouco tempo que temos ainda. Bom, Gustavo, meu querido colega, desde os bancos escolares com a professora Léa Mazina, muito obrigado por essa obra. Essa semana, ainda no grupo, eu coloquei isso, né? Tiveste aniversário há poucos dias e parece promoção. Quem nos dá presente é tu. E, Gustavo, o João Cabral de Melo Neto já tinha advertido que a gente nunca deve perguntar para um ficcionista por que ele escreveu uma obra e como é que surgiu a ideia, tá? Porque ele vai inventar uma outra história, tá? Mas eu vou me arriscar, né? Então, eu queria te perguntar assim, se tu lembras como surgiu a primeira ideia de escrever esse romance, Gustavo, e o que te impulsionou a fazer isso? Lindo. Muito obrigado, Juarez, pela presença e pela amizade sempre também, né? Sabe que eu também tenho alto respeito por ti, então, como pessoa, como escritor, como tudo, né? Também. Agora, é interessante sair de perguntar de onde é que surgem as ideias, né? Porque às vezes as ideias. Eu tenho eu tenho também a noção de que a literatura não é algo cronológico. O tempo na literatura ele não se rege por regras fixas e tudo. Porque eu tive a ideia quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha uma namorada que tocava cello, acho que a Leia até conheceu ela, né? Eu, eu conheço a Leia há bastante tempo, né? Que era a Marina. Uma vez eu entrei na casa dela, ela tocava cello, estava tocando o concerto para violoncelo do Elgar. E eu sentei e disse assim, que coisa maravilhosa isso daí, que coisa linda essa música e tudo. E ela disse assim, "O- é que tu não sabe o que aconteceu com a Jaqueline Dupré, que está tocando a música." E aí ela me contou que a Jaqueline Dupré tinha, no caso, estava com como é que é? Tinha morrido por causa da ela, né? Uhum. E naquele momento, é engraçado isso aí, né, Juarez? Porque a gente tem, eu sempre
estudei em colégio religioso, colégio La Salista. Naquele momento eu pensei assim, meu primeiro pensamento, aquela culpa judaico-cristã, né? Meu pensamento foi, ela foi punida, porque quem traz tamanha beleza ao mundo tem que ser punido. Foi meu primeiro pensamento. E na hora eu pensei, não, mas de onde é que saiu esse pensamento? Não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum isso aí, né? Mas eu tinha já a noção, é aquela coisa que nos ensinam isso em colégio católico, assim, também, de que tome cuidado com a presunção, com o convencimento, com a habilidade, porque isso daí Deus não gosta muito. Deus não tem essa ideia assim. Vocês vão ser punidos se vocês fizerem esse detalhe também. Tem que ser humilde, tem que ser um pouco mais moderado e tal. Mas eu fiquei com aquela ideia na cabeça, assim, e tu veja só, 18 anos, né, Juarez? Eu tentei contar a história de várias formas, só que sempre me incomodava um pouquinho que entrar no vitimismo. Eu acabava chegando assim, ela ficava uma coitada, eu não queria mostrar uma pessoa coitada, eu queria mostrar uma pessoa vitoriosa, né, e tudo. E aí foram passando os anos, eu fui estudando, virei orientando a professora Leia, fui aprendendo muito, fui lendo muito, fui aprendendo com os grupos, muitos textos teus me ajudaram a explicar muita coisa também, tanto que até eu sempre digo que as minhas obras são um muro formado por vários tijolos de várias pessoas com quem eu já tive a oportunidade, a alegria de conviver com os textos delas e com as pessoas também, né? Também. Até o momento que assim eu tentava, não conseguia aproximação. Aí veio a segunda pedra, que é a pedra que estava faltando, que era da nota amarela. E eu acho interessante pensar como também as coisas às vezes acontecem por um sistema, um mecanismo de coincidências, né? Porque a minha amiga e orientanda da Leia também, a Andrea Kaman, ela estava numa aula na ela estava numa aula na eu não lembro o que é a faculdade de música, eu acho. Faculdade de Artes aqui em Porto Alegre. E um professor falou na aula: existe a nota amarela, que é a nota que está na criação de tudo, que é um mito chinês. Falou só essa frase. E a Andrea, na época, ela falou para o namorado dela, que estava com ela na mesma sala, disse assim: ó, eu preciso falar isso para o Gustavo. Ele disse: por que tu precisa falar isso para o Gustavo? Eu não sei, eu sinto que eu preciso falar isso para ele. É a típica coisa que ele vai gostar de saber. Aí é aquela coisa da vida de escritor. Eu estava deitado em casa, 11 horas da noite, toca meu telefone, naquela época o telefone fixo, e eu vou atender o telefone e a Andrea disse assim: Gustavo, preciso te falar uma coisa só. Preciso te falar uma coisa só. Existe um mito chinês que é o mito da nota amarela, que é a nota da criação. Eu preciso te falar isso daí, tá? Boa noite e tal. Eu desliguei e pensei, bah, mas a Andréia tá bem louca. Me mandou, só disse a frase, desligou o telefone e foi embora. No dia seguinte, quando eu acordei, eu pensei só um pouquinho. Se eu pegar essa ideia da nota amarela e somar com a ideia da Jaqueline Dupré, fazer ela perseguir a nota amarela, eu acho que a história funciona. E aí foi só consequência. Aí foi só sentar, ler as biografias, estudar bastante, ler bastante e tudo, né? Mas é engraçado, porque a obra não teria existido por uma série de coincidências. Se eu não namorasse uma moça que tocava cello, se ela não tivesse ouvido Jaqueline Dupré naquele dia, se a Andrea, anos depois, não tivesse, não é um hábito nosso de ligar às 11 horas da noite para contar uma frase que se ouviu numa aula, uma série de pequenas coincidências que vão formando e acabaram resultando no livro que nós estamos conversando hoje, né? Eu acho interessante isso quando a gente pergunta das origens, porque as origens são as mais insuspeitas possíveis. Mas obrigado pela pergunta. Obrigado. Leia, abre teu microfone. Vou pedir para ser breve, tá? Porque o nosso tempo está estourando quase. O microfone, Leia. Microfone, Lé. Não abriu ainda. Tem que clicar na tela. Não sei se está para abrir daqui. Agora deu. Deu, abriu. Tá. Eu. Bom, eu não vou comentar, Regina. Eu estou comovida. Estou comovida porque estou comovida porque a beleza do texto do Gustavo, porque a beleza fala do Gustavo, da fala do Raul, a presença do Raul, do Juarez. Eu sou uma velha professora que estou colhendo agora esses presentes da vida, de ver um menino como o Gustavo, que cresceu perto de mim, né? E outros Gustavos que cresceram, que crescem, o Raul sabe. E eu fico tão feliz que eu tenho até medo. Tenho até medo
Gustavo, é uma beleza o que tu trouxesse. Uma beleza a leitura que o Raul trouxe. E a presença do Juarez e a tua, Regina. Então, eu acho assim, ó, eu estou em estado de graça, mas estou, desculpe, Deus, mas é um estado de graça diferente. Estou assim, fluindo, me perdoe a exibição. A gente semeia e um dia a gente colhe alguma coisa, né? Que eu estou colhendo muito. E eu fico muito agradecida por ter gente como tu perto de mim, Gustavo, Késter, Juarez, Regina. As pessoas que eu gosto, Raul. Então, eu não vou fazer um comentário intelectual, vou ser afetivo. Eu acredito na criação como aquilo que diferencia o homem do animal que eu adoro. Eu adoro animal. Todo mundo sabe, e o Haroldinho está ali atrás do Gustavo para conferir, que é o gato do Gustavo. Bom, Isso, gateira, tá. sou cachorreira, sou tudo que é gato, adoro. Mas eu acho assim, o que diferencia é a competência para criar. E a gente vê o nível que a competência para criar alcança quando essa criação é amparada pela qualidade do estudo, do conhecimento. É uma coisa tão especial que é comovente às lágrimas, sabe? Eu espero. Seria tão bom se a gente pudesse ampliar isso para os outros, sabe? Para levar para as pessoas que estão perdidas, para as pessoas que estão se achando encontradas, porque a arte é a única coisa que eu acho que no final de tudo vale a pena. O amor e a arte, né? Então, eu queria agradecer tanto esse encontro, um encontro tão bonito, Gustavo, quanto ler o teu livro, ler o teu ensaio e ver a tua trajetória, tá? Gustavo é filho, Gustavo é um que eu chamo para brigar, que eu boto sentar na mesa, digo aqui, ó, se emagrece 10 quilos, outro não volta aqui, sabe? Aquelas coisas assim que a gente faz com quem a gente ama, que de vez em quando tem que chicotear a chibata, né, Gustavo? Então, querido, eu agradeço muito. Juarez, querido. Juarez é outro que passou pela minha vida assim. Não passou, ele ficou, né? Com aqueles queridos que eu gosto. Então, desculpem, eu estou comovida, porque foi muito bonito esse encontro, o nível de compreensão que o Raul trouxe para o teu texto, Gustavo. Coisa que eu tinha sentido, mas não conseguia verbalizar, e o Raul trouxe com tanta clareza, sabe? Foi muito bonito esse encontro, Regina. Foi dos encontros mais bonitos que eu já assisti, sabe? Aqui no nosso café literário. Que, aliás, deixa eu dar ah, os créditos. Foi feito, foi imaginado, pensado pelo Caliche, pelo Ruyanes, e eu ajudei. Então, eu tenho muita paixão por esse encontro, esse café literário, é uma coisa muito preciosa. Regina, muito obrigada pelo trabalho que tu tens feito também. Vocês, queridos, vocês sabem o quanto vocês são queridos, todos que estão aqui, tá? Raul, querido, um abraço, Juarez, Gustavo, te amo, tá? Só, Amo vocês. Ó, só aproveitando até a eu tô presença, chorando demais, já não deu mais. Eu vou borrar toda a minha pintura, vocês não estão vendo. aproveitando até a presença aí da Leia, é importante dizer, acho que o Juarez também concorda comigo, acho que o Raul também, todo mundo que conhece a Leia sabe, e a Leia, olha, a quantidade de obras, de escritores e de pessoas melhores que a Leia está legando no mundo é um testemunho da importância do professor na presença de todos nós. Assim. Exatamente. A nossa vida inteira. Eu não seria o homem que eu sou hoje se não fosse a Leia. Acho que o Juarez não seria também o homem que ele é, e o profissional que ele é. Nós todos somos credores. Tanto que todas as vezes, todos os prêmios que eu ganhei dos meus livros, eu sempre subo no palco e eu sempre agradeço a professora Leia, a professora Assis Brasil e todos os meus colegas, porque, na minha opinião, quando eu leio os livros, eu escuto a voz do Juarez, eu escuto a voz da Leia. Eu sei a verdade, eu sei que vocês estão ali. Os É prêmios chibata, pertencem mais a vocês do que a mim. é chibata. A chibata também. Pessoal, E um poema por dia. E o poema foi por Um dia. poema por dia em jejum de manhã e outro antes de dormir, né? Isso aí. Tá bom. Grandes escritores queridos que me deram a chance de chegar perto de vocês. Eu sou muito agradecida à vida por esses encontros. Muito bem. queridos, lindas palavras, Leia. Realmente foi uma noite. Eu cantei a jogada quando eu convidei o pessoal para assistir.
porque eu achei que ia ser uma noite memorável mesmo. E, infelizmente, nós precisamos encerrar. Mas, como diz a nossa professora querida amada Leia, de tudo fica um pouco. Fica. Sim. E esse café vai Verdade. ficar no YouTube, para quem quiser ver, né? Assim como os livros de vocês estão aí na Feira do Livro, para quem quiser usufruir dessas preciosidades, né? Muito obrigada, Raul. Eu finalmente consegui te colocar no café literário depois de muita insistência. Foi Eu é que maravilhoso. agradeço. Foi Honra! Tinha que ser maravilhoso. um com música mesmo. Pena que teu professor não conseguiu participar, né? Mas eu sei que ele está nos assistindo. E, enfim, convido todos para a gente continuar batalhando para que o Café Literário prossiga nos próximos anos. Continuará, Um bom com final de certeza. ano para todos vocês. Realmente. Muito Vamos em obrigado. frente, né? Obrigada a todos. Beijão. Foi uma honra participar, uma honra. A honra também para mim. Obrigado.